Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, né? Gente, e no vídeo de hoje eu queria, na verdade, era contar uma piada para vocês. Já peço desculpas porque as pessoas que me conhecem pessoalmente falam que eu sou péssimo de piada porque eu não sou muito sorridente, eu não sou muito espontâneo, não sou muito comunicativo. Então eu seria péssimo para contar piada porque eu não saberia interpretar. Mas eu vou contar uma piada agora para vocês, é uma piada até um pouco instrutiva. Então a piada é o seguinte: a cada 2 anos no Brasil, o brasileiro ele vai exercer o seu direito de eleitor, né, o seu direito eleitoral. E ele vai ali, depois que o sistema, né, sistema que eu falo aqui é tudo, é direita e esquerda, porque o sistema está acima disso, né? Esses grupos, eles apenas cumprem as ordens do sistema. Mas, enfim, o sistema, depois de renovar as brigas, porque a cada 2 anos eles renovam as brigas, né? Eles renovam as brigas nas eleições majoritárias e renovam as brigas nas eleições proporcionais. E isso faz parte da piada que eu estou contando já para vocês, né? A piada é bem engraçada, né? Então, o que acontece? Então, o brasileiro, a cada 2 anos, ele vai lá, né? briga com o seu colega, com o seu parente, por causa de político e de uma política que, na verdade, não merece nem sequer a nossa credibilidade, né? O nosso crédito. Então, a gente vai lá exercer, depois de muita contenda, o nosso direito de eleitor. Por quê? Porque, na verdade, o brasileiro acredita que quando ele vai votar, ele está exercendo a sua cidadania, ele acredita que ele vai votar porque é o nosso voto que vai eleger os deputados e que os mais votados serão eleitos e esses mais votados ocuparão os cargos, porque essa é a lógica, né? Obviamente, se todo mundo tem que ir lá depositar o voto, é porque você acredita que os mais votados vão assumir os cargos. Então ele vai lá, ele vota, ele cumpre o seu papel, né? Ele faz tudo isso. E quando acabam as eleições, aí a gente descobre que não são os mais votados que assumem os cargos, né? Então, gente, essa é a piada. Você não riu, né? Mas é porque a piada é sem graça mesmo. Mas, assim, como eu também não sei contar, então acho que está tudo certo. Então, mas isso é uma piada para mim. Eu fico assim abismado com isso e esse vídeo é um alerta a você para que a gente pare de acreditar no sistema e pare de ficar brigando por gente que não merece, por um sistema que não merece, né? Porque ninguém muda isso porque eles não querem mudar. E acontece o seguinte, eu trouxe aqui para vocês uma matéria que faz parte da piada. Olha o que diz aqui. Só 28 dos 513 deputados se elegeram apenas com os próprios votos. Isso aqui foi 2 anos atrás, olha, 2 anos atrás, a última eleição é de 2022. Então, o que acontece, gente? Imagina comigo, são 513 deputados, somente 28 se elegeram com os votos com seus próprios votos. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Isso aqui essa piada é graças à ideia do voto proporcional. Então, vamos entender uma coisa aqui. Por isso que eu falei que a piada continua aqui, mas a piada é instrutiva. Então, você tem os votos majoritários. Quais são os votos majoritários? Os votos majoritários são os votos para o executivo. É o presidente da República, os governadores, os prefeitos e, no caso, o senador, que não é executivo, é legislativo. Presidente, governador e prefeito e senador é voto majoritário. Então, quem é que ganha? Ganha aquele que for mais votado. Agora, quando você fala de deputado federal, deputado estadual, no caso aqui do DF, deputado distrital e vereador, coincidentemente, justamente aqueles que fazem as leis que controlam o sistema. Para esses cargos, né, parlamentares, na verdade, o voto é proporcional, não é majoritário. Então, não ganha quem tem mais votos, não é exatamente isso. Então, por isso que aqui você viu que em 2014, ou melhor, 2022, somente 28 de 513 é que se elegeram com os próprios votos. O restante foi arrastado pelo voto proporcional, o que é um absurdo, gente. Isso é feito propositalmente
Porque só vai ser, obviamente, que quem ganhou com o próprio voto é porque tinha força política. O restante foi puxado pelo partido. E eu vou explicar isso aqui. E vou te mostrar aqui exemplos absurdos. Isso aqui é só mais um. Para você ver que, ora, se somente 28 foi, é porque no nosso voto, na verdade, pouco importa. Pouco importa. Eu não vou explicar para você aqui o cálculo, porque ele é bem complicado. E tem as suas exceções ali, então é bem complicado. Mas, resumindo, é o seguinte. Existe uma ideia que eles têm de quociente eleitoral e quociente partidário. Resumindo, é mais ou menos o seguinte. Quando a gente vai lá e deposita o nosso voto, a gente acredita que eles vão somar, obviamente, o voto de cada deputado e os mais votados, obviamente, vão assumir o cargo, porque essa seria a lógica. Se fosse assim, não seria piada. Mas não é assim, então é piada. Então, não é assim que eles fazem. Eles fazem o seguinte: acabou as eleições, eles vão, então, considerar os votos válidos. O que é o voto válido? O voto válido é aquele voto que você votou em alguém. Não é o voto nulo e nem o voto em branco. Então, eles vão pegar os votos válidos e vão somar o voto que você deu em cada partido e o voto que você deu para o seu parlamentar ou para o seu vereador. Isso vale para vereador também. Então, o que acontece? Então, você vai pegar, por exemplo, isso aí é o quociente eleitoral. Então, por exemplo, você vai votar em alguém do PT. Você vota lá, um exemplo, deputado federal. Um exemplo, 1322. Ora, só digitar o 13, você já votou no partido. O 22 seria o número do deputado, da pessoa, o voto nominal do deputado. Se você vai votar em alguém, por exemplo, do PL, lá do Bolsonaro, então, salvo engano, é 22, né? Então, se vota 2212. Então, 22 já foi para o PL o voto. O 12 é, obviamente, 2212 já é o número do deputado lá, ou seja, é o voto nominal. Então, cada vez que você digita o número do partido, você está dando um voto para o partido. Então, eles vão somar o voto do partido, né? Primeiro, quantos votos aquele partido teve, e depois quantos votos o deputado teve. Cada deputado teve. Então, depois dessa somatória, que vai entrar o quociente partidário, vai ter uma somatória, uma divisão, o que acontece? Eles vão, então, ver o seguinte: quantas vagas existem para deputado por estado? Então, no DF, por exemplo, tem vamos botar aqui 10 vagas para deputado. São Paulo tem, vamos botar 15 vagas para deputado ou para vereador, tanto faz, né? Vale para os dois. Então, eles vão pegar aquele número de votos ali, vão ver os votos que o partido teve, e aí eles fazem essa somatória, essa divisão, esse cálculo, e vão saber quantas vagas cada partido ou coligação tem direito. Então, de acordo com o número de vagas, vamos supor que tenha 10 cadeiras. Então, o PL tem direito a, por exemplo, o PL é um grande partido, ele tem direito a 4 cadeiras. O PT tem direito a 3 cadeiras. Por quê? Porque eles tiveram mais votos. O partido teve mais votos. Foi somado ali voto de partido e voto de deputado. Então, o que acontece? Aquele partido vai ter um direito X de cadeira ali. Então, aí é que entra agora o voto deputado. Os mais votados vão assumir. Porque aquele partido tem direito. Mas, às vezes, aquele deputado do partido ali que está assumindo, o segundo, o terceiro, ele teve menos votos que um outro deputado de outro partido que teve mais votos. Mas o problema é que o partido dele não alcançou o número de cadeiras. Aí ele fica de fora. Isso é uma piada. Então, claro que os partidos não vão ter interesse em mudar isso, porque os partidos estão ganhando com isso. O que me irrita é quando você vai ler isso, que eu pesquisei sobre isso aqui, são as desculpas. Não porque os partidos representam pensamentos, ideias, e aí há uma variedade de ideias em uma sociedade democrática, uma sociedade que tem a sua diversidade, é importante essa representação partidária, aquelas desculpas farrapadas que eu já estou cansado de ouvir. Então, vamos lá. Olha só, gente, aqui uma outra matéria. De 503 deputados eleitos na Câmara, só 27 dependeram dos próprios votos para se eleger. Olha isso aqui, interessante essa matéria aqui. Olha aqui, de 2010. 2010, veja como sempre foi assim. Apenas 35 dos 503 deputados foram eleitos com os próprios votos. Eu vou ler aqui para você uma coisa interessantezinha, que está lá embaixo, grifado em vermelho. Em 2006, 32 foram eleitos, tá vendo, gente? 2006 foi menos ainda.
De 513, apenas 32. Gente, isso é um absurdo. Quer dizer, quase todos eles são arrastados pela proporcionalidade, porque as cadeiras são ocupadas de forma proporcional aos votos que o partido também leva. Por isso é voto proporcional. Não é um voto direto, não é pelo número de votos que o parlamentar teve, como acontece para presidente, para governador, para prefeito e para senado, né? Então, olha só, em 2006 foram apenas 32 eleitos ou reeleitos com seus próprios votos. Olha só, quociente eleitoral, 2014, quociente eleitoral, candidatos com milhões de votos não conseguiram se eleger. Gente, isso aqui é um absurdo. Você está vendo aqui a matéria, né, da Confederação Nacional de Municípios de 2014. Deputados com milhões de votos não conseguiram se eleger. Aí o que está dizendo assim, olha, um candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo recebeu mais de 106 mil votos e não conseguiu ser eleito. Mais de 106 mil votos. Aí lá embaixo, aí está explicando. O problema é por causa do quociente eleitoral que eu acabei de explicar. Aí olha o que diz aqui a matéria. Ainda em São Paulo, outros 3 candidatos que receberam, olha só, 98 mil, o outro recebeu 94 mil votos e o outro 82 mil votos. Não foram eleitos. Sendo eleito um candidato com 22 mil votos. Você está entendendo, gente? Ele colocou um exemplo primeiro de um candidato que recebeu 106 mil votos. Aí depois um outro com 98, com 94 e 82 mil. Mas eles perderam para um candidato que tinha 22 mil votos. Graças à votação expressiva de um deputado do mesmo partido, ele recebeu 1.520.000 votos. E aí ele elegeu mais 4 deputados, além dele mesmo. A situação se repetiu em Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e na Bahia. Vocês estão percebendo como isso realmente é uma coisa absurda? Então, gente, é aquilo que eu falo, é uma coisa que o brasileiro tinha que acordar para isso. Porque, obviamente, um partido rico, né, um partido forte, um partido que tem boa representação, como o PT, como o PL, né, e aí se você tem um deputado que já está no sistema, um deputado que tem dinheiro, ele, obviamente, vai ter toda a estrutura, vai ter o apoio e ele vai arrastar mais pessoas. E por que isso não muda? Porque não interessa. Eu só queria que você acreditasse, que você entendesse que vamos acabar com essa hipocrisia, com essa mentira, todo o poder emana do povo, que o povo é quem manda, que o nosso voto... Aqui está uma prova. Aqui, isso que eu estou mostrando aqui hoje é uma prova de que o nosso voto não elege, de que nós somos manipulados, de que nós não somos respeitados coisa nenhuma, que não existe democracia coisa nenhuma, gente. Por favor, vamos acordar para isso. Que Deus abençoe a todos.